Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao Revista da Cidade. Bom, no programa de hoje, presença do espiritualista André Mantovani, que ensina a calcular a energia da casa. André, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom dia, Marise. Bom dia, tudo bem? Super feliz, tudo ótimo. Eu estou super contente porque hoje a gente vai falar da energia dos números da nossa casa. Sim, E para ilustrar isso, eu vou trazer também aqui alguns exemplos de lugares conhecidos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a gente vai analisar juntos os números desses lugares. Ai, adorei. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. A numerologia nos ensina que o número que identifica a nossa casa traz muitas influências positivas ou negativas. Estou recebendo, como eu já falei, André Mantovani, espiritualista. Ele explica como um cálculo simples pode identificar se você precisa, né, ou não melhorar essa energia da sua casa, trazer equilíbrio, harmonia, não é? Porque poxa, a casa é um templo sagrado, né? Pensou você chegar em casa e tá pesado, aquela energia clima ruim, né? A numerologia, ela nos ajuda a identificar a energia que circunda a nossa casa. Sim. Todos os números são positivos, mas todos os números também têm os seus aspectos negativos. Os desafios, né? Eu não gosto de usar a palavra negativo, porque aí parece que é uma coisa que não tem conserto, que não tem melhora, né? Porém, a gente precisa entender a energia que está na nossa casa para buscar um número que favoreça. E como é que a gente vai fazer isso? Se o número não estiver bom, a gente vai acrescentar uma letra. Então eu vou ensinar a fazer o cálculo daqui a pouco. Então quem está em casa já pode separar o caderno, a caneta, fazer todas as anotações, para fazer as anotações necessárias. Porque para a gente ilustrar bem essa pauta, Marise, eu trouxe alguns casos conhecidos que foram para a mídia, que tiveram repercussão e que até hoje são temas polêmicos para a gente falar do número de cada lugar. Então aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o famoso Castelinho da Rua APA. Sim, sim. Me conta dele. Você já passou em frente a ele? Já passei. Então, ali é um lugar que muito antigamente teve um crime envolvendo a família, dois irmãos que brigaram. E aí, depois que o irmão matou o outro, se suicidou. Então, esse lugar, depois desse crime, nunca mais foi o mesmo. E as pessoas dizem que quando passam por lá ou entram nesse lugar, existem fantasmas, assombrações. E, curiosamente, o Castelinho é um número 236. O que isso quer dizer? Se a gente somar, a gente vai ter um número 2. E o número 2, ele é um número que fala justamente da parceria, do outro. Então, é interessante esse número? Porém, se esse número vai numa vibração negativa, ele fala de possessividade, de ciúme, como é que eu posso dizer, de um emocional extremamente desequilibrado. Que tem tudo a ver com o que aconteceu. Com o que aconteceu, um crime em família. Então, o que acontece? Lógico que não é um número que vai determinar o que aconteceu ali da forma como aconteceu. Entendi. Mas dá pra gente entender que ali, se tivesse que acontecer uma catástrofe ou algo como aconteceu, só poderia ser com membros da família. Só poderia ser com pessoas que morassem ali dentro. E entre eles, que é o mais curioso, né, e mais espantoso também. Então essa briga, essa rivalidade dos irmãos, e a mãe interferindo, porque eu não sei muito bem a história, mas eu sei que ali o crime foi entre dois irmãos e também com a interferência da mãe, que tinha um emocional muito apegado aos filhos. Nunca que eu iria imaginar que o número da minha casa fosse influenciar no meu dia a dia, na vida. Influencia, porque aí o que acontece? Por exemplo, se a gente fosse fazer a numerologia desse lugar, o melhor número para casa é o 6. Então, essa residência tem no número 2, a gente iria colocar uma letra para transformar em número 6, que é o que a gente vai aprender a fazer daqui a pouco. Ótimo. Tá? Não, tem várias perguntas chegando, depois eu E respondo. aí, Marisa, o que acontece? Ali, dificilmente vai acontecer uma revitalização, e assim, eu acho que ali até funciona, se eu não me engano, uma ONG voltada para mães. Olha que interessante, número 2 é o número da família, da maternidade. Mas você vê que não perde o aspecto sombrio.
Pois é. Não revitalizam, ele está cada vez mais decadente. Passa uma coisa ruim, né? Exato. Então ali tem uma energia ruim, negativa, pesada. Esse número 2 trouxe um emocional desequilibrado para essas pessoas. E eu lembro que há alguns anos atrás, aqui ainda na Gazeta, nós fizemos no Mulheres uma matéria no Castelinho, onde eu acompanhei alguns videntes que têm essa capacidade de verem os espíritos, e o que de eles ouvir. Falavam? E eles falavam justamente que lá os irmãos ainda estão brigando, que a mãe chora muito. Eles ficaram parados e presos ali dentro. Então, numerologicamente, isso precisaria ter uma mudança. Eu acho que está num lugar super... Se você passa ali pela Rua APA, você vai perceber que a energia da rua já não é boa. Então, esse é um lugar que está impregnado de energia negativa. Sim, sim. Tá? Entendi. Então... Tem tudo a ver o número. Tem tudo a ver. Lógico que poderia ter vibrado positivamente, mas não vibrou. Certo. Então, junta com os números das pessoas da família, aí vai ficando pior. Sabe o que eu ia perguntar? E o edifício Joelma? Todo mundo fala do edifício Joelma. Já passei várias vezes ali na frente. Isso. Sem brincadeira, não dá um arrepio? Dá um mal-estar, né? Dá, você fica Você sabe estranho. que já faz tempo que isso aconteceu, né? E isso foi em 1974. Eu sei que parece que a Gazeta foi a primeira emissora a transmitir esse acidente. E é um lugar que, olha, curiosamente tem o número 9. O número 9 é um número que, quando vibra negativamente, é um número das grandes catástrofes. Sério? Sério, porque o 9 é um número de finalizações, é um número que vai dizer sempre pra gente de um lugar onde só deve ser praticada a espiritualidade, filantropia, comunicação, religião. E não era nada disso que era praticado ali dentro. Então, esse 9 traz para o Joelma, inclusive, essa marca, que agora mudou de nome, inclusive, o edifício. Mas o número permaneceu mesmo. Então, assim, que isso vá repetir novamente lá, não sabemos, mas que teria que ser modificado esse número, teria. Eu até já conheci a proprietária do edifício Joelma, já aconselhei a ela para que ela coloque uma letra do lado desse número. E o que ela disse? Ela vai fazer isso? Não, já colocou na época. Tem que então, fazer. Agora lá já está certinho, está tudo ok. Acho muito difícil que tenham ainda resquícios energéticos lá. Por conta de toda a reforma, de toda a transformação, dessa mudança de número. Mas um 9, Marisa, a gente não usa para estabelecimentos comerciais, a gente não usa para casa, porque são números que atraem finalizações, mortes. O 9 sempre representa o fim de um ciclo, envolvendo sempre muitas pessoas. Entendi. Tá? Nossa. Agora, é importante a gente lembrar também que no edifício Joelma a gente teve aí uma influência muito grande também, depois a gente vai ver isso na Casa da Dinda, do número 12, que é um número kármico. É um número que fala do karma, das coisas difíceis, pesadas. Então, esse 9, ele teve um acompanhamento de um número que não era positivo, que não era legal para ele. Então, já é um número difícil, desafiador, né? E lógico que, assim, né, quem está em casa, por favor, que tem uma casa número 9 ou que tem uma casa número 2. Calma, que a gente vai explicar como você fazer a cura, como a gente chama, deste número para que ele vibre positivamente. Sim, claro. Tá? Agora nós vamos falar da Casa da Dinda, como você já tinha citado. A Casa da Dinda, você sabe que hoje é um lugar que está totalmente abandonado também. Era um lugar maravilhoso, era considerado uma casa harmônica para a família Collor, né? O Collor decidiu ir morar lá quando foi eleito. Só que Casa da Dinda, a gente tem o número 1, que é um número de liderança, ou seja, na época em que ele foi eleito, realmente isso aconteceu para ele, ele foi o primeiro nas eleições, ele foi o primeiro teve um destaque muito grande, só que 1 é um número da agressividade. Então, se esse número ele vibra de uma forma negativa, ele vai trazer essa agressividade, que foi toda essa história que aconteceu com o impeachment para ele. E mais interessante ainda, Marisa, que a Casa da Dinda tem também, dentro dessa numerologia, mas aí eu fiz um estudo mais aprofundado,
não só do número da casa, mas casa, da Dinda e outras informações. A gente tem o número 12 e o número 13. Então, o número 13 é o número da morte. Nossa, que horror! E o número 12 é o número do sacrifício. Recentemente, a gente viu algumas reportagens que, inclusive, foram feitos muitos rituais lá dentro da casa da Dinda. A gente teve uns depoimentos de algumas pessoas que disseram isso, que presenciaram isso lá dentro. Porque esse número favorece a degradação, o 13. Não, até, André, sabe o que eu ia te pedir? O quê? Que você volta, né? Depois. Claro. Eu queria que você fizesse um resuminho rapidinho do Carandiru, que foi muito agressivo. Sim, todo mundo sabe da sim, história. sim. Conta pra mim. Olha, o Carandiru, eu tô até com os números dele aqui. O Carandiru, você sabe que ele era dividido em vários pavilhões. E é interessantíssimo você pegar a numerologia e o simbolismo de cada número e analisar os pavilhões. Então, por exemplo, o pavilhão 2 era o lugar que iam os detentos recém-chegados. E o 2 é o acolhimento. Olha, que interessante. Então, lógico que não é um bom acolhimento ali, mas era de acordo com o que cada um precisava combina, passar. faz sentido. Faz sentido. O pavilhão 4, porque a gente vai ver que o 4 é um número de estabilidade. Mas ele não é um número positivo para casa, é limitador, ele prende, ele te deixa cercado. Era o lugar mais desejado entre os novos detentos. Por quê? Porque não era tão populoso, porque havia uma certa organização dentro dos limites que aquela cadeia oferecia, né? Depois do pavilhão 5, o 5 é o número das populações, é o número das mudanças. Era um dos lugares que tinha mais detentos com criminalidade de drogas e vícios. E o 5 fala exatamente dos vícios, muitas vezes fala das dependências químicas, de uma forma geral, e um número de instabilidade. Então, o 5 ele era um dos pavilhões mais populosos de lá de dentro. Agora, olha que interessante, Marise. Acho interessante, não pela história, porque é uma história triste, mas para a gente ilustrar. O número 6 é o melhor número para casa. Por quê? Por quê? É o número do aconchego, da harmonia, onde você vai se sentir em paz. E era no pavilhão 6 que ficava a cozinha. Ah, tá. Onde se preparava o alimento. Menino. Exato. E é um lugar. Demais. E era um lugar que ficou muitos anos desativado. Ou seja, essa energia não era compatível com o presídio. Então é óbvio que essa energia ia ficar desativada lá dentro. E lembrando que hoje virou um parque lá, né? O Parque da Lindíssimo, que eu acho que foi a melhor atitude que tiveram. A transformar, reciclar essa energia. Eu já passei por lá, depois que demoliram o Carandiru. E realmente você não sente mais aquela energia tão pesada. Óbvio que as nossas memórias, a nossa lembrança remete. Você passa ali, você vai lembrar, não tem como. Sim. Mas, de qualquer forma, era preciso que tivesse muito verde, que tivesse um lugar para as pessoas pensarem, para as pessoas terem uma vida intelectual, porque tem biblioteca lá também, passeio. E aos poucos, essa coisa ruim, ela vai se transformando. Você que está assistindo aqui a nossa revista, você pode participar desse quadro. Sim. Revistadacidade.tvgazeta.com.br. Eu vou voltar com o André Mantovani. Aí sim, eu vou ler todos os e-mails, tudo certinho. Nós vamos entender como modificar os números. De repente, o número é aquele que você falou, né? 5, 2, 9. Não, 7. pelo amor, não pode. Mas só para terminar, Marise, no pavilhão 8, que era do Carandiru, só para concluir, desculpa te interromper, é porque eu acho que tudo isso vai ajudar a nossa compreensão dos números. O número 8, ele é o número das pessoas de prestígio, de respeito, é o número do poder. E no pavilhão 8 era onde ficavam os bandidos mais respeitados e mais temidos. Vocês viram isso? Então, a gente precisa prestar atenção na energia do número da nossa casa. Que os números falam muito mesmo. Daqui a pouquinho ele volta, viu? Nós vamos para um rápido intervalinho comercial, mas nós estamos aqui esperando por você. Bom, a
Adivinha com quem que eu tô aqui? Eu não falei que ele ia voltar? André Mantovani, meu querido. Menino do céu, quantos e-mails nós estamos recebendo aqui. Um monte de perguntas, né? Muitas as perguntas. Você aí de casa pode e deve participar. revistadacidade.tvgazeta.com.br. Eu vou começar com uma já. Tá. Você que não entendeu, tá trocando de canal, nós estamos falando da numerologia da casa. De repente, seu número é impróprio. Exato, pode ser não ser muito positivo para determinadas coisas. Às vezes a pessoa deseja muito uma realização e o número da casa impede aquilo de acontecer. Sim, ó, eu vou ler uma aqui. Vamos lá. Ela está com o número 345. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ir trocando, porque é muita gente. Tá. Menino do céu, o que aconteceu aqui nesse trem? Tem bastante. Aqui, ó, Como alterar para estabilizar o número 584? Marley, um beijo, Marley. Você quer que eu responda agora? Sim, por favor, então, uma única pergunta. 584, a gente tem que somar. Acho que antes de responder essa dúvida, é sempre importante lembrar que o número que vale para a nossa soma é o número que está na porta principal de entrada. Quem mora em prédio vai considerar o número do apartamento. Sim. 584 a gente tem que somar. Então, 5 com 8, 13. Depois a gente pega o 4, 17, 8. Então, ela teria que colocar uma letrinha H. Por quê? Porque o H não, desculpa, o F. O F. Porque o F vale 7. 7 com 8, ó, trouxe até a letrinha aqui. 7 com 8, a gente vai somar, vai dar 15. 1 mais 5, 6. Que é o número perfeito do equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai falar de cada número, da energia de cada número. Então, neste caso, dessa pessoa que perguntou, ela tem que colocar a letra F no lado direito do número. Depois eu vou explicar direitinho. Viu, Marley? Bom, daqui a pouquinho eu volto. Tá bom, te espero aqui, Dá mais tá? um beijinho. Agora Tá bom, aqui, te voltar espero para o André Mantovani. Momento astral, momento para saber levar de coisa boa, né? Equilíbrio na nossa Energia vida, na nossa positiva. casa. Toda vez que você entra, já fica um clima. Que bom. Sente o clima, que gostoso. Bom, delícia. Eu vou explicar um pouquinho de como a gente soma o número da nossa casa. Tá bom. Então, como eu disse agora há pouco, você vai somar o número principal de entrada da sua casa. Então, se você mora num prédio ou num condomínio de casas ou de quadras, você vai considerar o número que está na sua porta. Tá. Às vezes acontece assim, Marise. Na documentação da minha propriedade está um número, mas na porta a prefeitura ou algum órgão... Eles alteraram, colocaram um número. O que acontece? Você vai considerar o número que está lá. Porque o número que vai nos favorecer é o número que está na porta da nossa casa. Se você tiver duas entradas e você tiver números diferentes, como muitas vezes ocorre em casas de esquina, aí o ideal é que você cure os dois lados, vamos dizer assim. A gente fala cura, que é a harmonização do número, tá bom? Então, se você somou o número da sua casa e deu 1, é uma casa onde a gente pode enfrentar problemas de individualidade. As pessoas elas vão ficar muito cada um na sua, disputando quem manda aqui e não havendo essa troca, esse clima de amor, de energia. Então, o ideal, inclusive, é pessoas que moram sozinhas não terem esse número. Não pode. Porque o 1, ele não favorece a parceria, a preocupação com o outro. E aí, como eu vou fazer a harmonização desse número? Eu vou colocar a letra E. Porque a letra E vale 5. Entendi. Esse aqui é um adesivo, eu trouxe justamente assim, Marise, porque é assim que quando as pessoas vão se consultar comigo, eu oriento do número da casa. É um adesivo que você tira e coloca do lado do número. Ao lado do número. Agora, óbvio que se for numa casa onde pega chuva, aí você tem que pintar, ou pode fazer de madeira, de manda metal, fazer, ou comprar qualquer a letra material, pronta. não tem problema, tá? Se você somou e deu o número 2, lembra que a gente falou que o 2 ele tem uma carga emocional difícil, pesada, pode deixar as pessoas um pouco mais deprimidas, e a intromissão, um intrometendo na vida do outro.
Como a energia do 2 e o 9 são meio parecidas, em que sentido? E do 33, de se sacrificar demais para o outro. Sim. Então, você é diferente do 1, onde você só pensa em você. O 2, você vai ficar tão preocupado com a vida alheia que vai deixar de cuidar da sua. Que isso acontece bastante. Da união, tudo, mas a gente vai colocar lá uma letrinha, ó, a letra D, nesse caso. Tá. Então, a gente põe a letra D, porque vale 4. 4 mais 2. Sim. Sempre tem que somar. Sempre. Cada letra tem um valor numerológico. Então, conforme a gente está falando de cada número, eu vou falando do valor da letra. Tá Número certo. 3 é um número que fortalece e favorece muitos ganhos financeiros. Então, uma casa 3, ela tem facilidade do ganho e é positiva para quem trabalha em casa. Então, se você tem um escritório, se você trabalha com artesanato, se você presta algum tipo de serviço, se você tem uma atividade profissional na sua casa, o 3 favorece. Porém, o cuidado que a gente tem que ter é porque do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele sai. Então é uma casa que tem muita alegria, muita festa, mas as pessoas gastam desnecessariamente. Então, se não tiver nenhuma atividade dentro dessa casa, profissional ou financeira, aí a gente põe a letra C, porque vale 3, e aí 3 com 3 dá 6, tá bom? Aí a gente harmoniza. Aí as pessoas vão perguntar, mas como é que eu coloco essa letra? Você vai colocar sempre ao lado do número. Vocês já devem ter visto, quando passam assim em frente à casa de alguém, eu já vi muitos, aí eles colocam a letrinha ao lado, Você sabe que eu fico super feliz quando eu passo numa casa. E você vê essa... E aí eu vejo que a pessoa colocou a letrinha certa, independente se foi eu ou outra pessoa que ensinou na TV ou em algum outro lugar, porque realmente é importante a gente cuidar do número da nossa casa. Não, eu também acho. Antes de você passar para o próximo número, eu queria que você respondesse aqui uma pergunta. Bom dia, André e Marise, tudo bem? Gostaria de pedir ao André que analisasse o número da minha residência 36. Minha casa fica na esquina. Estamos com muitas dívidas, estou sem emprego e meu marido tem um vício que não consegue largar, mesmo querendo. André, me ajuda, o que posso fazer? Morei antes 2 anos em uma casa de número 95 e eram os mesmos problemas. Beijos, Deus te abençoe sempre. Assinado Vanessa. Vanessa, um beijo para você. Um beijo para Vanessa também. É interessante que ela vem de uma casa 5 e a casa 5 sempre vai trazer uma instabilidade grande. E aí ela foi para um número 9. O número 9 é o número da caridade. Então esse número é bom para quê? Para instituições filantrópicas, para asilos, casa de repouso, hospitais, casas de ajuda, de auxílio, albergues. Sim. Porque o 9 é o irmão mais velho de todos os outros números. Tanto que qualquer número que você somar depois do 9 vai dar um que esteja entre 1 e 9. Então o 9 ele tem essa característica do cuidador, tá? Favorece perdas, rompimentos e também problemas de saúde, que é tudo que ela disse aí pra gente. Então o que eu aconselharia para ela? Colocar a letra F. Por quê? A letra F sempre na cor dourada. Pode ser qualquer material, não tem problema. Tem que ser... Ah, eu já vi sol dourado. Isso, é sol dourado. Mesmo. Então não importa se é com tinta, se é com um adesivo, como eu estou mostrando aqui. Tem gente que pode fazer até com esmalte. Tem esmalte dourado, tinta de artesanato, tem 1000 maneiras. No caso dela, e quem tem a casa 9, tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre lembro de um caso que uma vez atendendo uma pessoa, que era dono de um comércio, e ele falava assim para mim, ele era dono de uma pizzaria. Eu não aguento mais, porque assim, eu mais dou pizza do que vendo. E aí ele trouxe... Ai, tadinho, que horror! E aí ele trouxe o número pra gente analisar e era um 9. Então, 9 é a caridade, é você entregar algo para o próximo. Entendi. Isso dentro de uma casa não é legal, porque você vai ficar muito focado na energia do outro, porque é uma energia de compaixão, mas também não favorece as questões materiais, profissionais. Aí as pessoas vão ficar com dificuldade nesse aspecto. Nós paramos no número 4. Nós vamos falar do 4 agora. Isso. Me fala sobre ele. Como a gente falou no começo do programa, o 4, que era, dentro lá das análises que a gente fez, um número limitador. Por ser um número limitador, ele não vai favorecer as coisas financeiras para uma casa. Então, para quem tem um número 4, ou vai ter dificuldade
no trabalho, ou vai ter dificuldade de dinheiro. As coisas acontecem, mas não evoluem. Entendeu? Entendi. Então, traz estabilidade em alguns aspectos, mas também deixam as pessoas um pouco mais duras. O 4, o 8, o 1 são números frios, são números racionais. O 7, então, para uma casa, não é o ideal. Só que a gente tem uma variante do 4, que é o 22. Que é uma vibração mágica de proteção, porém é uma energia de materialismo, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Quem tem uma casa 4 ou uma casa 22 tem que colocar a letra B. Por quê? Aí dá o 6, o B vale 2. Depois da casa 5, como a gente disse, a gente vai colocar a letra A, porque vale 1. Então, toda casa que tem um número 5 como resultado, não é a quantidade de números e nem se tem um número 5 no meio, você tem que somar. E aí, se você chegou num resultado 5, aí sim você coloca a letra A. Tá certo. O número 6 é o número ideal, você não precisa fazer nada. Se a sua casa é 6, é perfeito. Assim como o 33 também, tá? Agora, vale lembrar que o 7 não é um número bom, porque é um número de solidão, embora fale da espiritualidade, vai ser um ambiente mais silencioso, onde as pessoas vão ficar mais na delas, onde ninguém vai saber muito da vida um do outro, ou então as pessoas que moram sozinhas, e aí tem que evitar este número, também assim como o 1. E aí na questão do número 7, a gente põe a letra H, porque vale 8. Tá? Então, um Hzinho, porque vale 8, 8 com 7, 15, 1 mais 5, 6. Depois, depois a gente tem o número 8, eu acho que é importante a gente falar do 8 que a gente não falou. O 8, ele é um número que fala muito da parte material. Então, as pessoas podem ficar um pouco mais materialistas, um pouco focadas demais no trabalho. E assim como na casa número 1, quem manda mais aqui? Então, cria essa disputa. As pessoas que moram numa casa 8 precisam ganhar dinheiro, precisam lidar com o dinheiro de uma maneira generosa. E colocar a letra G, que vale 7, e aí 7 com 8, 15, 1 mais 5, 6. Inclusive, nós vamos disponibilizar para vocês a tabelinha no site, que é bem legal para você entender como faz, como que é para somar, que letra inserir, né? De repente, a gente não tem tempo de responder todos os e-mails. Claro, até porque aqui a gente dá uma breve explicação da melhor maneira possível, mas é lógico que cada número a gente poderia se aprofundar muito. Ai, eu triste aqui. Passa rápido, né? Ai, não acredito. A diretora mandou embora logo, não tem problema. Mas eu volto. Todos os outros números estão lá, se você quiser esclarecer mesmo. André, obrigado, como eu gosto Marisa. quando você vem. Eu também adoro, viu? Você é um querido. André Mantovani, com 2 N's, você já sabe, .com.br. O telefone é 0 operadora 11 2122 4238. 2122 4238. E lembrando, Marisa, que nesta quinta-feira é o último dia que eu vou atender pessoalmente aqui em São Paulo. Depois só volto no segundo semestre. Você só volta no segundo? Isso, então mas no programa eu venho toda terça e quinta. Então eu tenho que ligar antes. Exato, pra marcar. Não, você tem a cadeira cativa lá. Então, um beijo. Beijo, tá? Obrigada, boa sorte. Querido, obrigada mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó.